Quando uma pessoa, mesmo quando sabe ler e escrever, mas não consegue compreender textos e organizar as próprias ideias para expressar argumentos, ou ainda não entende operações matemáticas simples, podemos dizer que se trata de um analfabeto funcional. No Brasil, isso ocorre com mais de 90% da população entre 15 e 64 anos. A qualidade do ensino que existe no nosso país é uma das maiores causas dessa situação. Comigo no estúdio a doutora em Educação Silvana Paulina de Souza, e ela fala mais sobre o assunto. Analfabeto funcional, analfabeto político, quando um começa e quando o outro termina, se fundem, né? Se fundem, na verdade, Miguel, bom dia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar desse assunto tão importante e tão necessário na atualidade. Não só nesse contexto que nós estamos vivendo, de conseguir ler nas entrelinhas, né? E também mesmo por conta de todo o histórico aí dos últimos anos no ensino e da educação brasileira. E é exatamente o analfabeto político, o analfabeto funcional, que pode decidir uma eleição para presidente, senador, deputado. Eu não consigo colocar a culpa na pessoa, e sim na situação. Me parece que é muito confortável para quem detém o poder, essa situação de dominação, né? Sim, é muito confortável porque não dá trabalho, na verdade. Não dá trabalho tanto para manipulação, eu vou utilizar essa palavra forte, mas é mesmo isso, a manipulação desse indivíduo ou desses indivíduos, e para esse indivíduo também, de certa forma, é tranquilo, porque ele não está compreendendo. Ele não está compreendendo o que está acontecendo. Nós, na atualidade, falamos do letramento, da pessoa que tem o letramento. As discussões que estão sendo colocadas o indivíduo é letrado ou ele só se apropriou do código linguístico, que são as letras, os sinais gráficos. Mas nós ampliamos um pouco mais essa discussão e pensamos, será que eles conseguem ler também as imagens, conseguem ler os outros códigos que nós temos na sociedade? E esses códigos, eles estão transmitindo, possibilitando a essa pessoa uma reflexão, ou ele está somente fazendo uma captação visual? E por essa captação visual, ou seja, enxergar aquilo, ou mesmo ouvir, porque numa fala também nós temos dificuldade muitas vezes ao conversar com uma pessoa de se fazer entender, ou de que ela entenda uma propaganda política, uma fala numa propaganda política. Então são todas essas questões que nós levantamos hoje à discussão no sentido do letramento. Será que essa pessoa está letrada? Será que ela tem condições de utilizar, dentre os elementos, as ferramentas para esse indivíduo ser alfabetizado e letrado, ou alfabetizado no sentido de conseguir ler um texto e compreender o que ele está dizendo, assistir uma propaganda, entender o que está dizendo e fazer uma crítica significativa? Então nós percebemos que não, que nós temos uma defasagem bastante grande. O indivíduo, o analfabeto funcional, ele leva consigo uma grande barreira pessoal e coletiva, e ele transfere aquela situação, ele pode até fazer o contágio a outras pessoas, a própria família, né? Machucar tanto que a família vai seguindo aquela rotina. Pode sim, inclusive era um debate ontem numa atividade que eu estava desenvolvendo num dos municípios aqui de Alagoas, exatamente sobre isso, porque nas escolas, as séries iniciais, ou mesmo no ensino fundamental 2, ensino médio, quando um jovem nos diz assim, meu pai estudou até aqui, eu não preciso estudar mais, ou a criança não vê uma prática de leitura efetiva em casa, ela percebe que o pai, a mãe, enfim, aquela pessoa do seu convívio mais próximo consegue fazer atividades básicas e consegue também
o dinheiro para o sustento, mas aquele sustento mais básico mesmo para a sobrevivência. E ele não tem uma perspectiva, mesmo porque as leituras que ele faz no mundo, como dizia Paulo Freire, né, que não são só a leitura das palavras, mas é a leitura do mundo também. Então ele não tem condições de fazer essa leitura de mundo. E não tem crítica, então? Não tem crítica, não tem análise, ele não consegue fazer inferências. Por exemplo, a inferência é uma estratégia de leitura, mas é uma estratégia também no ato da fala. Você está falando comigo, nós estamos aqui dentro de um contexto, vamos discutir sobre alfabetismo funcional, segundo os dados do INAF, ou analfabetismo funcional, dependendo da nomenclatura que nós vamos utilizar. Então, eu tenho que estar atento e perceber as possibilidades e o caminho, o rumo da nossa conversa. Então, isso é uma inferência que está ocorrendo na oralidade, que também é uma forma de você levar o indivíduo a ter relações com aquilo que ele está se comunicando, está interagindo. A quem interessa essa situação e qual é a consequência para uma nação? A consequência é muito grave, né? É praticamente desastrosa. O que aconteceu, por exemplo, no museu nós podemos dizer que é um analfabetismo. Por que é um analfabetismo? Porque nós não tínhamos a dimensão da importância daquele espaço. Então, o que tem lá? O que significa aquelas peças? Aquele crânio, não era só um crânio, mas era a nossa história. Então, nós não temos esse conhecimento. Muitas vezes nem o público acadêmico ou nem aqueles ditos letrados não tem essa visão dos diferentes, da importância desses diferentes conhecimentos. Então isso vai trazer consequências. O fato da pessoa não conseguir perceber a diferença do que está ocorrendo na sua própria casa, não conseguir ler um manual de instrução, de instalação, como estava conversando há pouco. Então, não conseguir ler, entender, interpretar as imagens que vêm lá na geladeira, daqueles códigos coloridos. Então, isso traz consequências gravíssimas. E entender que não pode botar, por exemplo, uma extensão, que um museu é diferente de uma casa. De uma casa. Então, para as pessoas que detêm o poder, isso é tranquilo também, porque eu não vou ser questionado. Eu vou ao museu, o crânio está lá, é só uma caveira, entre aspas, a caveira viveu aí milhares de anos, não vai conseguir. Não tem nada a ver com ele, nem família minha era. Então, e ele conseguiu viver tanto tempo, vai viver mais um pouco aí, não precisa de tanta coisa para ele sobreviver. Então, posso deixar. Então, a população não vai cobrar. Quem tem a condição de fazer isso não vai fazer, ou vai fazer de uma forma que é um paliativo. Então, nós vamos viver de paliativos. E o que ocorre com paliativos é isso que a gente está percebendo. O analfabeto funcional, o analfabeto político, a ausência de crítica e análise e síntese, traz consigo muito carregado aquilo que diz que o Brasil é um dos países mais religiosos, católicos do mundo. Qual é o peso da religião em cima do analfabeto político? De justificativo? É histórico. Não, é histórico. Se nós tomarmos, inclusive é um assunto que eu debato com os meus alunos na pós-graduação, na disciplina mesmo que trata das teorias de aprendizagem. Então, é um peso grande a herança da igreja, não só da igreja católica, mas das igrejas. Inclusive, se nós formos fazer construir uma linha histórica, nós percebemos que durante um período bastante significativo, nós teremos a influência, por exemplo, da patrística, que são os padres que vão determinar, por exemplo, é determinista mesmo, o pensamento. E é uma força tão grande, essas heranças, que elas acabam por sedimentar as práticas ainda hoje existentes na sociedade, no mundo da educação.
Então, mesmo nós falamos de pedagogias inovadoras, mesmo nós falamos do letramento, da necessidade de que a alfabetização seja pensada em 5 eixos, não simplesmente o sistema de escrita ou a produção de texto, mas essa pessoa precisa aprender a falar, essa pessoa precisa aprender o uso social da língua, ela precisa ler, mas que leitura que ela está fazendo? Mesmo nós fazendo essa discussão atualmente, nós vamos para as escolas e nós enxergamos ainda a organização escolástica, nós ainda discutimos a didática magna. Então, são bases que ainda estão muito sedimentadas na história da educação. Professora, qual a importância da entrada de um livro numa casa, o costume de ler, e a importância de uma universidade formar oriundos de uma tribo indígena? E qual a importância do sistema de cotas para essa tese e essa justificativa teórica do analfabeto funcional? Bom, no que se refere às cotas, o sistema de cotas, é a possibilidade mesmo de oportunizar as diferentes etnias, estratos, camadas, enfim, da população de ter o acesso. Segundo a professora Valéria da Unesp de Marília, que é uma estudiosa sobre cotas, ela diz que nas pesquisas dela apresenta o quão esses alunos que entram na universidade por meio de cotas, o quão eles se esforçam para superar as dificuldades. Então ela tem um estudo bastante significativo sobre isso. Então as cotas vêm trazer essa possibilidade do aluno ingressar. Bom, agora nós temos uma outra situação. Ele ingressa, mas o que está sendo oferecido lá? Quais são as discussões que estão sendo postas? Uma discussão a partir dessa realidade para avançar, porque eu não posso só partir da realidade, ou considerar a realidade do povo indígena. Eu vou respeitar, eu vou discutir, eu vou refletir, eu vou trazer esse conhecimento, né, conversar com ele. Eu também tenho que me apropriar enquanto educadora e ele trazer para mim. Então, nesse diálogo de formação, nós vamos construindo o conhecimento, mas temos que avançar. No caso do livro, nós temos que pensar, que livro? Que literatura? O que eu quero? Porque nós estamos numa situação que estamos retrocedendo e buscando somente a decodificação, que acarreta do analfabetismo funcional. Então, eu me aproprio só do código, consigo cantar todas as letras do alfabeto, consigo juntar letrinhas, muitas vezes nem sei o significado daquilo, mas eu já oralizei. É como se eu estivesse lendo um texto em inglês. Eu leio, eu oralizo, eu entendo as letras, mas eu não sei o que está falando ali. Então, isso não é alfabetização. Então, eu posso apresentar um livro, pedir para minha criança oralizar aquilo, mas ela não sabe do que se trata. Ou eu posso trazer também um livro muito superficial. Esse livro vai problematizar realmente? Esse livro vai interferir no processo cognitivo dessa criança? Então, depende das minhas escolhas. O livro em casa é sempre importante. Eu defendo qualquer tipo de leitura. Seja leitura, inclusive, de bula de remédio, leitura de embalagem de propaganda, de qualquer coisa. Eu tenho que ler, eu tenho que ofertar isso para os meus alunos. E dentro de casa também, eu tenho que ofertar isso para os meus alunos. Agora, meus filhos, né? Agora, o livro que vai para dentro de casa, eu tenho que fazer uma escolha, que esse livro traga realmente informações e provocações para essa criança avançar. Conversamos com a Silvana Paulina de Souza, ela é doutora em educação. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Pauta especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.